As promessas de Deus não falham. Passe o tempo que passar, o dia vai chegar, e firmado em suas promessas, vou até o fim. Ele prometeu e vai cumprir, pois teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa, e o tempo que passou o fortificou. Tendo fé em Deus, perseverou até o fim. E é assim que eu quero estar. Bom dia a cada um dos nossos amados irmãos e irmãs e ouvintes preciosos dessa programação, que é mais um esforço de Deus para que o Evangelho, as boas novas de salvação, possam chegar até você, na tua casa, na nossa casa, e nos dar conforto, nos dar alento, nos dá força para encarar o dia. E nessa programação nós estamos apreciando a mensagem A Tempestade que se aproxima, pregada no dia 29 de fevereiro de 1960 pelo reverendo William Marion Branham, o profeta que Deus tem nos dado, na interpretação na voz do nosso amado pastor Joaquim Gonçalves. Então, juntos vamos nos deleitar com essa porção maravilhosa dessa mensagem. I'm told that there's men even in the city now speaking against communism. And they should be. Tem-me dito que mesmo nesta hora há homens aqui na cidade falando contra o comunismo. E assim devem fazer. But just speaking against it isn't enough. Porém, simplesmente falar contra não é suficiente. We've got to find how to turn the thing. Temos que encontrar a maneira de desviar esse mal. And then there's only one thing that can turn that storm. And that's a more powerful storm. That can be set it and change its course. E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade, e essa é uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar sua rota. And these prophets of the weather in Florida are pretty accurate with their prophesying. E estes profetas meteorológicos ali na Flórida são muito exatos em suas profecias. They are set for that purpose, to warn the people. E é que tem um propósito singular para avisar ao povo. I was reading, or forget just now, I believe it was in a newspaper, of a storm a few years ago that was on its way across Florida, central Florida. Parece que foi no jornal onde eu estava lendo acerca de uma tempestade que passou há alguns anos por toda a parte central da Flórida. And all the regions around Okeechobee was warned. E em toda a região ali pelo lago Okeechobee foi avisado. I just left there about 5 weeks ago. Faz como que umas 5 semanas eu estive naquela região. And there was a neighbor man who kept in contact with radio all the time because of these storms, and he was a very renowned Christian. Certo habitante se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades, e ele era um cristão muito bem conhecido. And he heard that the great typhoon was coming that way, twisting down trees, and everyone was warned to get to safety. Ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão que vinha destroçando árvores e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro.
And he thought of his neighbor who had a chicken farm. Então este homem pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor. Tinha sua granja de galinhas. And some light buildings with their chickens in them, their brooder houses and so forth, and their pens where all that they had in life was tied up with these chickens of their living. Tinha vários galinheiros, edifícios muito frágeis, e as incubadoras e demais coisas, e enfim, tudo que esta família tinha investido nessa granja. And he rushed quickly, frantically up to the gate and stopped his car and jumped out. Então o cristão correu rapidamente em seu carro e parou frente ao portão da granja And said to this fella, take all the chickens and put them in your storm shelter, and you rush over to mine because there is coming a typhoon or a storm that's going to twist everything down. Desceu e gritou ao vizinho: olha, toma todos os pintainhos e venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isto aqui. And the man stood and looked him in the face and laughed at him and said, nonsense. O outro ficou olhando e riu, disse: são puras tonterias. I've heard them predict such things before and it never did happen. Eu os tenho ouvido fazer esse prognóstico desde muito e jamais tem sucedido. And the Christian neighbor was so excited, he said, but what if it does happen? Então o vizinho cristão estava tão alarmado que ele perguntou: porém, que tal se chegar agora? We hear remarks like that along the line. I've heard of this going to happen, that's going to happen. E todos nós temos ouvido essa classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vai suceder. But it is going to happen one of these days. And it behooves us to listen to every warning. Porém, num destes dias, assim mesmo vai suceder. E nos convém pôr atenção a todo aviso. But this man said, I have no time for such foolishness. Porém, este homem disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. I raise chickens and I have no time for such. Eu tenho muito trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isso. And he cried out, the neighbor said, in the name of God, he said, leave those chickens alone then, John, and come quickly, you and your family. Então o vizinho lhe disse: olhe, no nome de Deus, deixe essas galinhas e venha comigo logo, tu e tua família. If you don't want to believe it, let your family come. E se não crês, pelo menos permita que venha tua família. And he said, I will not have my children to be excited over a few radio warnings. E o outro lhe respondeu: não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. My children, I have decided, will live as I live. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. And my wife will listen to me because I am the breadwinner of this home. And she must listen to me, I'm boss here. Minha esposa vai ouvir a mim porque sou eu quem manda nesta casa. Ela vai dar atenção a mim. And I will not have my children all excited or tore up about some nonsense. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por essa classe de tonteria. Amém. Realmente, para nós é uma grande alegria podermos passar esse pouco de tempo no começo da manhã, já abrindo o alforje e pedindo que Deus o encha, para que assim nós possamos, como Davi, termos em nossa defesa algo que Deus nos entrega para que possamos lutar durante o dia. Porque, como nos foi dito, nós estamos em um embate, em um conflito, em uma batalha, em uma guerra. E o nosso adversário, que é o inimigo das nossas almas, ele está sempre de prontidão, abrindo valas, formando armadilhas, abrindo trincheiras,
preparando tudo o que ele pode para nos atrapalhar. Mas nós não temos medo, porque como diz a Escritura, maior são os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. O Senhor Jesus muitas vezes disse isso. Por que vocês temem? Por que vocês não têm fé? Então a fé é o alicerce que nos dá força para sustentar quando a pressão vem sobre nós. E nessa mensagem, no parágrafo 24, o irmão Branham disse algo realmente tremendo, que com certeza nos ajudará nesse dia, se ficarmos vigilantes e atentos e meditarmos no que Deus nos deu essa manhã. No parágrafo 24, o irmão Branham diz assim: tem-me dito que, mesmo nessa hora, há homens aqui na cidade falando contra o comunismo. E nós temos visto o quanto que esse espírito tem se levantado sobre a terra nos nossos dias. O irmão Branham segue dizendo: e assim devem fazer. Porém, simplesmente falar contra não é suficiente. Temos que encontrar a maneira de desviar esse mal. Qual é a maneira? E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade. É uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar a sua rota. Que Deus multiplique isso em nossos corações e nos dê essa meditação sobre esse ponto. Mas é muito tremendo o que ele fala. Porque, como ele disse no começo do parágrafo, existem homens que estão realmente lançando mão de recursos para poder combater as dificuldades, para poder extrair uma forma de poder melhorar a vida, poder melhorar o dia, poder melhorar a sociedade. Mas a forma que o homem lança a mão, o homem natural, para resolver os seus problemas, sempre é uma forma de baixo, é uma forma secundária, é uma forma que muitas vezes está na vontade permissiva de Deus e não na vontade perfeita. E nós queremos andar na vontade perfeita do Senhor. E como ele falou, uma tempestade, como nós sabemos, é um poder muito grande. Uma tempestade, ela aglutina nela várias forças. Porque, como foi lido no começo dessa mensagem pelo profeta, ele mostra claramente que a tempestade que se aproxima, ela traz 3 forças que combatem aquela casa. Ele diz que, e caíram as chuvas, e sopraram os ventos, e correram os rios, e combateram aquela casa. Então você percebe que o que é uma tempestade? É um ajuntamento de forças. É uma aglutinação de forças contra alguma coisa. E nós temos aprendido com o nosso profeta que nós estamos vivendo na pior de todas as eras. Meu irmão, minha irmã, jovem, meu amigo ouvinte, que ainda não é participante conosco da nossa fé, nessa era está reunido todos os males das eras passadas. Quando nós saímos ao embate, ao nosso trabalho, nós encontramos no nosso dia a dia todos os demônios que trabalharam nas eras passadas. E mais aqueles que vieram nessa era. Porque o nosso profeta nos mostra que do rio Eufrates
foram soltos 200 milhões de demônios. E ele diz que eles não voltaram para o rio Eufrates. Eles estão soltos. E durante o período da Segunda Guerra Mundial, nós vimos a devastação que eles fizeram. Então, quando nós estamos no dia a dia, às vezes nós somos tão acossados que nós perdemos o ânimo. E temos até dificuldade de sair do recôndito, da segurança do nosso lar. E quando nós projetamos o nosso dia, em nossos pensamentos nós já nos afligimos. Por quê? Porque nós sabemos que é grande o embate. Porque não é apenas uma força, são várias forças combatendo contra nós. É uma tempestade. Agora, se o mundo combate contra nós, agora olha a segurança. É porque nós estamos no caminho correto. Se nós não estamos andando a favor do mundo, se tudo no mundo combate contra nós, luta contra nós, quer nos derrubar, quer nos afligir, ora, meu irmão, tenha ânimo. É sinal de que você está no caminho correto. É sinal de que Satanás não está satisfeito conosco. Todos nós podemos contar experiências de que, como no trabalho, se levanta pessoas contra nós. E às vezes nós ficamos perplexos. O que essa pessoa tem contra mim? Como na escola, você, jovem, tem aquelas pessoas que sem motivo nenhum se levantam contra você. O que é isso? É porque você está caminhando contra o mundo. Você escolheu o caminho estreito. Você escolheu uma porta apertada. Então, não vai ser uma força apenas que vai estar combatendo contra você. Vai ser uma tempestade. O ajuntamento de força contra você. E agora? O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar tímidos em nosso lar? Vamos ficar escondidos ali, em um cantinho, com medo de tudo isso que se levanta contra nós? Não. Olha o que o profeta diz. Para combater uma tempestade, precisa-se uma tempestade maior. Agora, o que é o Senhor nosso Deus? Senão aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, o que poderia se levantar contra ele? Olha o que Naum diz. Capítulo 1. Naum diz assim. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se. Veja bem. Mas grande em força. Olha só. Com isso a gente já fica seguro, né? E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. É uma tempestade que te aflige? Olha o que o Senhor faz. Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Então, se precisamos de uma tempestade maior para combater, nós temos sim força capaz de vencer o nosso inimigo. Por quê? Porque maior é o nosso Deus. Volta no Velho Testamento, só um pouquinho, meu irmão. Minha irmã, antes de você sair de casa, medite nisso. Eliseu, o profeta Eliseu, estava em Samaria. E ele estava com o seu moço, Geazi, ali. E nós sabemos que Samaria era uma cidade pequena. Não era uma cidade muito grande como Jerusalém, cercada de muros que a protegia. Muito embora era uma cidade muito importante. Mas quando Geazi rompeu a porta e olhou em sua volta, ele viu uma grande tempestade. Ele não viu ali só um general, ou ele não viu ali só um centurião, ou ele não viu ali só 50 soldados. Ele viu ali um exército.
Agora mensura o tamanho dessa tempestade. Esse exército cercou Samaria, ao ponto de ninguém poder entrar e nem sair de lá. E Geazi, como muitas vezes nós fazemos, quando vemos a tempestade, vemos as lutas, vemos os problemas, às vezes nós nos afligimos no nosso local, em nós mesmos, e pensamos que estamos sós. Olha só, Geazi correu para dentro e disse: "Oh, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Porque todo o exército da Síria está ali fora." Eliseu saiu, olhou em volta. Eliseu talvez deva ter sorrido e dito: "Maior são os que estão a nosso favor que os que estão contra nós." Geazi, maior é o Senhor, porque Ele tem o seu caminho na tempestade. Ora, se está se levantando uma tempestade de lutas, de provas contra você, maior é o teu Deus. Se está se levantando uma tempestade de enfermidade, de angústia, de problemas, maior é o teu Deus. Ele tem um caminho no meio disso. Ele abre isso para te socorrer. E ele orou assim: "Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele veja." Quando Geazi olhou aos montes, haviam milhares e milhares de carros de fogo, como aquele que levou Eliseu, Elias. Então veja bem, meu amigo, meu irmão, não te preocupes em sair da segurança do teu lar. Não penses: meu trabalho é tão angustiante, eu queria sair de lá. Foi Deus que te deu. Deus te deu a oportunidade de você ganhar teu pão ali. E Ele te deu mais. Ele te deu a oportunidade de lá você ser uma luz, um instrumento em sua mão, em benefício daquele povo que está ao teu lado. Do mesmo jeito você, jovem. Agora, olha, para nós finalizarmos esse pensamento, o que aconteceu com os discípulos. Você vê em Naum, o Senhor Deus tem um caminho na tormenta. E toda a conturbação das nuvens são os pós dos seus pés. Mas certa vez, Jesus foi atravessar um determinado local, e a Bíblia diz aqui em Mateus 8, a partir do 23, diz assim: "E entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade." Olha, lembra o que nós lemos? Para vencer uma tempestade, tem que haver uma tempestade maior, não é mesmo? Olha o que diz aqui: "E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo." Olha só a segurança de Jesus. Ele não é o nosso exemplo? Temos que ter essa segurança. Temos que ter essa fortaleza. Temos que estar certíssimo de que, por maior que sejam as ondas, maior que seja o poder, os poderes que se levantem contra nós, o nosso Deus é maior. Ele é capaz de abrir um caminho para nós. E os seus discípulos, aproximando-se, e despertaram-no, dizendo: "Senhor, salva-nos, que perecemos." Agora está o conselho correto. Nós temos que fazer isso. Quando nós percebemos que não temos capacidade nenhuma de vencer aquele problema, quando for forte demais a luta, levanta teus olhos e clama a Ele: "Senhor, socorre-me. Ajuda-me, Senhor. Eu confio em Ti. Eu sei que Tuas promessas são infalíveis, fiéis e verdadeiras." E ele disse assim: "E disse-lhes Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé?" Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, quando você tiver
nessa situação, hoje, no teu trabalho, ou mesmo você, irmã, em casa, se vier alguma coisa sobre você, ou você jovem, nossa sequência, vocês que levantarão a bandeira do Evangelho depois de nós. Veja bem, quando o embate vier sobre você, quando a luta vier sobre você, lembra-te, maior é a tempestade que está a teu favor. O poder que está a teu favor é maior do que o poder do teu inimigo. Lembra-te, o meu Senhor tem o caminho na tormenta. E Ele abrirá para mim um caminho para mim passar. Ele vai na frente. Eu tão somente tenho que segui-lo. Segui-lo pela fé. Então, meus irmãos, diante disso, diante do que Deus nos deu, porque nos ajuda, nós que estamos aqui, porque é Ele que nos dá essas coisas. Ele só toma o vaso para benefício do seu povo, mas o vaso também é abençoado. E nós temos que crer que isso é Deus trabalhando a nosso favor. Então, para finalizar, curva a tua cabeça e ora comigo. Ó Senhor Deus, Pai de graça e de bondade, o Senhor que nos preparou para fazer esse trabalho, porque com certeza alguém do teu povo ia precisar ouvir cada mensagem dessas que são feitas. E nós sabemos que elas são extraídas pelo teu Espírito, da tua palavra. Então confirma, Senhor, essa palavra em nossos corações. E quando nós precisarmos e virmos que a tempestade está à nossa frente, ajuda nós a abrirmos o alforje, enfiar a mão da fé ali dentro e tirar, Senhor, o que nós precisamos para enfrentar essa batalha. Sabendo que o Senhor está conosco e é muito, muito, muito maior do que os nossos inimigos. Te agradecemos e pedimos que o Senhor seja com cada um dos nossos irmãos na sequência desse dia, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, bom dia para cada um de vocês. E eu queria convidar vocês hoje, no final desse dia, você, meu irmão, minha irmã, quando vocês retornarem do labor, às 21h30 haverá uma programação como essa. Te esperando, te aguardando, boa noite com Jesus, unguento para passar na ferida ou naquele arranhão do dia, e o Senhor vai te confortar, vai te ajudar, para que você possa adentrar a noite ao teu repouso. Essas programações, como vocês sabem, são diárias. Uma pela manhã, às 6 horas, que te desperta para você com força ir ao teu trabalho, ao colégio, à universidade. E aquela que te recebe no final do dia, o boa noite com Jesus, te acalentando, te trazendo paz, para você ter um bom repouso. Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him,